Em 2 Reis capítulo 2, a gente tem uma das histórias mais estranhas e talvez uma das reações mais desproporcionais de toda a Bíblia. É a história de quando Eliseu é xingado de careca e então manda matar 42 crianças. Ou pelo menos é assim que as pessoas falam dessa história. Isso não parece uma coisa esquisita? Bom, é o que a gente vai olhar depois da palavra do patrocinador do Stanley Hair Institute de transplante capilar. Você está calvo? Seria um patrocínio muito bom. Duvido nada que seria altamente possível fazer esse tipo de coisa. Essa galera de agência de marketing ia propor esse tipo de coisa. Faz um vídeo sobre a calvície de Eliseu. Não tem patrocínio, eu tô brincando, não tem patrocínio de transplante capilar, não tem patrocínio de produto pra não ficar careca, nada disso não, tá? Fiquem careca, ficar careca é uma maravilha. Eu tô louco pra ficar careca, só não estou careca porque minha esposa não permite, que ela prefere eu com essas entradas do que calvinho. Por mim, eu rapava no zero e tentava fazer o tipo careca de barba, estaria muito feliz. Mas aparentemente, Eliseu não ficou feliz em ficar careca e precisou aí de algum tipo de ajuda e ficou irritado e mandou a ursa matar as crianças. Calma, que a história não é bem assim. No contexto, a gente sabe que Eliseu estava sucedendo Elias. O ministério de Elias foi muito conturbado. Ele foi convocado por Deus para condenar a idolatria a Baal do povo, confrontando diretamente o rei de Israel, no caso Acabe. Acasias, filho de Acabe, continuou com a idolatria do pai. O capítulo 1 descreve os últimos feitos de Elias confrontando duramente Acasias, que enviou mensageiros para consultar Baal Zebub, desprezando Jeová, ali em 2 Reis 2. Os mensageiros de Acasias foram confrontados por Elias, e esse transmitiu a maldição do Senhor que Acasias morreria. Acasias envia 2 tropas, então, para buscar Elias, ordenando que ele fosse se encontrar com o rei. As 2 tropas, de 50 homens com seus chefes, são então consumidas por fogo que desce dos céus. Somente quando o terceiro dos chefes dos grupos de 50 pedem, é que, em vez de ordenar que Elias fosse à presença do rei, é que Acasias vai até Elias. Chegando na presença do rei, Elias repete a profecia dada por Deus, e ela se cumpre. Com a morte de Acasias, o seu irmão Jorão assumiu o reinado, porque Acasias não teve nenhum filho. Você aí que assiste Game of Thrones, assiste seriado de rei, sabe que a parada de não ter filho faz com que o trono caia pro irmão ou algo parecido. Jorão, então, fez o que era mal aos olhos de Deus. Apesar de ter tirado a coluna a Baal, ele aderiu aos pecados de Jeroboão. É nesse contexto de profunda idolatria que Eliseu aparece. O capítulo 2 relata o encerramento do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Elias foi levado ao céu em um redemoinho ao meio de carruagem de fogo. Eliseu então pede porção dobrada do Espírito para desempenhar a tarefa que era de Elias. Ele sabia que não ia ser fácil, sabia que não conseguiria por sua própria força. Eliseu então herda esse ofício, sendo reconhecido pelos discípulos dos profetas, e então inicia o seu ministério. O capítulo 2 também descreve os primeiros feitos dele. Eliseu, revestido do poder de Deus, purifica a água da cidade, tornando-a boa para beber. Contrastando com esse milagre de cura, o feito seguinte é justamente o despedaçamento dos 42. E aqui a coisa ficando interessante. O local onde os 42 encontram Eliseu é Betel, que significa casa de Deus, porque foi ali que Jacó teve um encontro com Deus em Gênesis 28. Quando Israel foi dividido, Jeroboão transformou Betel em um importante centro religioso que na verdade era um tipo de ambiente sincrético entre religiões hebraicas e cananeias. A casa de Deus, então, se torna a casa da idolatria ou a casa da iniquidade, segundo o profeta Oséias do capítulo 10. Central a este capítulo é a partida de Elias e a sucessão de Eliseu. Tiago Abdala, em um excelente artigo sobre esse capítulo, nota que Elias e Eliseu possuem semelhança com Moisés e com Josué. Elias toca com seu manto nas águas do Jordão e elas se abrem, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho. Josué recebeu o encorajamento de Deus, confirmando sua liderança, e Eliseu repete o ato, que era de Elias, abrindo as águas do Jordão, e é reconhecido pelos profetas. Gracejam contra Eliseu por ele ser careca logo após a morte do seu mestre, que era cabeludo, e ter sido tirado dele. Talvez ter raspado a cabeça fosse um ato de luto pela partida de Elias, mas também é possível que eles estavam tirando sarro de Eliseu porque acreditavam que ele estava desprotegido sem Elias. Eliseu então mostra que tem o espírito de Elias, que é o espírito de Yahvé, porque ele chama ursas da floresta de prontidão, como Elias chamou o fogo dos céus para consumir soldados de Acasias. Deus responde de prontidão o chamado de Elias, e assim como ele libertou leões contra profetas desobedientes, em outros momentos do Antigo Testamento, traz aqui seres selvagens para despedaçar os inimigos de Deus. Então o problema não era a calvície de Eliseu. O problema é duplo. Primeiro, Eliseu provavelmente estava de cabeça raspada como parte do ritual de luto por ter perdido Elias. A zombaria não estava atrelado ao fato de ele ser uma pessoa que tinha uma calvície, mas ao fato de ser uma pessoa que estava lamentando a morte de seu mestre, o que faz com que a acusação seja muito mais pesada. Eles mandam Eliseu subir, como quem diz passa, mas eles usam a expressão que está atrelada ao fato de Elias ter sido levado aos céus e ter subido para longe
de Eliseu. E ao fato, e aqui em segundo lugar, deles não acreditarem que Eliseu possuía agora a mesma unção sobrenatural de Elias. Eles olham para Eliseu e dizem: Elias era o profeta, Elias se foi, você não é ninguém. A grande questão aqui não é que um profeta ordenou a morte de crianças porque foi chamado de careca. Aqui a gente tem um profeta que conclama a Deus que puna aquelas pessoas porque o ministério profético estava sendo rejeitado ao nível da zombaria com o luto de ter perdido o seu mestre. Agora, se isso explica a gravidade da zombaria, a ideia de serem crianças ainda é uma coisa que ofende muito. Mas calma aí que o hebraico nos ajuda bastante aqui. Segundo o Peter Leithart, o capítulo segue a seguinte estrutura. Você tem a remoção do cabeça, a história dos 50 homens, a travessia do Jordão, Elias divide as águas. Então Eliseu pede uma porção dobrada do Espírito, o redemoinho e as carruagens levam Elias separando-os. Elias é levado por redemoinhos aos céus. Então Eliseu vê, chama a carruagem e rasga suas roupas, o seu manto, divide as águas, relata dos 50 homens, chamado de careca. Olha que estrutura interessante. A gente tem que ter em mente que o termo, que às vezes é traduzido aqui por crianças, ou em outras bíblias por jovens, na verdade pode ser traduzido por subordinados. Peter Leithart aponta que havia um altar para um bezerro de ouro em Betel. E o contexto sugere que essas 42 não eram crianças, mas levitas do altar idólatra. A maldição de Eliseu é um ato de guerra, um ataque semelhante ao de Josué em um centro de idolatria. Isso é reforçado pela estrutura quiástica do capítulo, como eu já apontei aqui há pouco. Vou pedir pro Tuller colocar na tela de novo, sobre as contraspartes aqui da história que se manifesta. Lembra que o quiasmo tem essa estrutura porque a história é narrada de uma forma a apresentar um meio e então histórias espelhadas em ponta. Aqui a gente tem o mesmo Elias que se levantava contra aqueles 50 em um ato de guerra, defendendo seu ministério. Agora o Eliseu, que se levanta contra aqueles 42, também como um ato de guerra, defendendo seu ministério. A palavra aqui, traduzível por criança, traduzido por jovem, também é traduzível por subordinados, e é bem provável que seja uma referência aos subordinados, aquela falsa divindade, como profetas de um outro Deus. Fora que não era normal que tantas crianças, 42 crianças andando sozinhas na rua e zombando de um profeta, fosse comum naquele tempo. Não é uma coisa muito normal. Historiadores vão falar que a única equivalência que poderia ser encontrada seria uma gangue ou uma coisa parecida. Por outro lado, Marvin A. Sweeney aponta que, sendo crianças ou não, esse não é o grande ponto, sendo jovens ou não, mostra a gravidade da zombaria e da tentativa de humilhar um homem de Deus e de zombar de alguém que representava o próprio Deus naquele momento. Eliseu era um profeta, não como aqueles que se dizem profetas hoje em dia, mas era um homem que representava a própria voz de Deus como mensageiro do Deus vivo. Zombar de Eliseu era zombar de Deus. Dina Hans Piazza também entende que esses eram jovens e que Eliseu poderia estar se deparando com as dificuldades inerentes ao ofício do ministério. Muito mais porque ele estaria substituindo Elias. E que Eliseu, aos poucos, vai se adequando a esse papel. Ele fornece água potável a quem precisa, mas também age como um defensor irrestrito do Senhor. Agora, existem vários momentos onde o mesmo termo ali para jovem e criança é usado, para falar de gente que era muito jovem e não representando mais crianças, por exemplo, no Antigo Testamento. A gente sabe que esse texto não está falando diretamente de crianças. Se você não entende que a tradução seria subordinados, ainda assim está lidando com jovens. Aí jovem é um termo genérico bastante para aplicar a pessoas de muitas idades. Pensar que ali eram criancinhas sendo devoradas por uma ursa não é a imagem que está representada necessariamente no hebraico dessa passagem. O August Ronkel nota a semelhança com Elias aqui na história, que também foi desafiado por capitães do rei Azaquias. Por 2 vezes, Elias clama fogo dos céus e os homens são queimados. O terceiro capitão, ao invés de ordenar que Elias o acompanhe, pede. E então o anjo do Senhor diz que Elias poderia acompanhá-lo. Analogamente, os 42 desrespeitaram Eliseu. Desrespeitar um profeta do Senhor era equivalente a desrespeitar o próprio Deus. E havendo essa possibilidade de que os 42 eram jovens ou levitas idólatras, o que está em foco aqui é como o nome de Deus deve ser usado e a autoridade que os profetas tinham. Eliseu estava subindo de Jericó para Betel. Anteriormente, ele havia descido com Elias de Gilgal para Betel e depois para Jericó. Foi nessa travessia para cima que Eliseu se encontrou com os 42. Como Betel havia se tornado um centro de idolatria, isso contrasta com o relato que acabara de acontecer com os moradores de Jericó. Enquanto os moradores de Jericó recorrem a Eliseu por um milagre de cura e Eliseu purifica as águas do local, ali, os que muito provavelmente vieram de Betel provocaram Eliseu a ir para um centro de idolatria e de outras práticas ofensivas a Deus. Já o House entende que suba pode ser uma referência ao translado de Elias, como se dissessem suba, suba que nem Elias, falando com a descrença provocativa. Segundo o Abdala, o contexto mais próximo da narrativa de 2:23-25 é a história da sucessão de Elias por Eliseu em 2:1-14, em que o verbo Alá ocorre primeiramente no grau e fio. Deus faz subir seu profeta. Depois, o cal. Ambas as ocorrências fazem referência a Elias e a sua ascensão aos céus. Portanto, é mais natural interpretar as palavras de desprezo dos jovens de Betel em relação a Eliseu como uma referência ao que havia ocorrido com o mestre do profeta no contexto da passagem. Isso é,
a subida aos céus. Há também uma provocação com Eliseu ter sido chamado de careca. Elias era conhecido por ser peludo. A provocação de chamar Eliseu de careca parece ser uma forma de dizer que ele estava destituído do poder que havia em Elias. Quando ele amaldiçoa os 42 em nome do Senhor, isso é, na autoridade de Deus, ele confirma que sobre ele está o mesmo poder que estava sobre Elias. Jan Provan não vê um motivo claro para chamá-lo de careca, mas aponta que jovens, assim como adultos, devem ser alvos do julgamento divino por seus pecados. Ser jovem não é uma desculpa para você zombar de Deus. A passagem pode ser chocante, porque é uma imagem horrenda que 42 jovens ou 42 levitas sejam despedaçados por 2 ursas. É até horrendo que 42 adultos sejam despedaçados. Porém, mais chocante ainda, deveria ser o nome de Deus sendo desrespeitado na nossa frente. A passagem nos mostra como Eliseu era, de fato, o sucessor de Elias. Ele tem poder para milagres e ele também carrega o peso de fazer o nome de Deus ser honrado. Nem idólatras, nem mesmo jovens teriam prerrogativa de zombar do nome de Deus que estava sendo representado pela figura de Eliseu. E Eliseu entendia o peso dessa responsabilidade. Foi assim que ele começou seu ministério, demonstrando que Deus tem poder para fazer milagres e tragam muitas vezes bênçãos, mas também deve ser honrado por ser Deus, porque sua ira e a sua justiça são fortes e despedaçadoras. Esse é o De Olho no Texto de hoje, e Deus possa abençoá-los através do peso e da força também da palavra de Deus. Um abraço apertado, um cheiro no cangote e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.